Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu tô aqui pra falar dos livros que eu pretendo ler em maio. Começando falando foi mal pelo outro vídeo, o microfoninho quebrou. Eu deixei isso na descrição já, né, mas avisando aqui, estou com outro. Esse aqui, pelos meus cálculos, é o número 8, talvez até um pouco mais, porque eu parei de contar uma época. Vocês viram no balanço trimestral que eu tô lendo menos esse ano. Em abril, agora também, eu li 3 ou 4 livros, se eu não me engano. Tudo bem que alguns foram grandes, mas é menos do que eu tô acostumada. Eu sei que ainda é muito ler 4 livros por mês, mas eu tô acostumada a ler bem mais. Mas então eu tô respeitando esse tempo. Eu coloquei aqui 6 livros que eu pretendo ler em maio. Vários são curtinhos, só tem um que é um pouco maior. E eu também tô nesse momento de ler livros em que eu tenho que refletir um pouco mais sobre e ler com um pouco mais de atenção. Então acho que também por isso eu tô demorando mais pra ler. Lembrando que todos os livros que eu vou mencionar aqui vão estar linkados na descrição. Então caso vocês se interessem por algum deles, com a zero informação que eu tenho sobre, como sempre, pois não leio sinopse, por favor, comprem com o meu link, que me ajuda com uma comissão sem me dar no valor pra vocês. Se você quer me ajudar, mas você esquece, uma dica é salvar o link no navegador, que quando você entra no site, já vai direto com o meu link. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo esse ano de o que eu quero ler no mês. Eu já fiz o 12 livros pra ler em 2024, mas o que eu quero ler mensal, assim, eu não fiz em nenhum momento, porque eu estou com um pouco de dificuldade de manter a frequência aqui no YouTube. Então eu tô animada pra voltar, eu gosto de ler as primeiras frases, e eu tô querendo fazer um pouco diferente esse mês também. Eu fiz uma seleção meio aleatória esse mês, eu só olhei na minha estante de livros que eu tenho pra ler, que são muitos. Ela fica de frente pra minha cama, é muito difícil dormir toda noite. E eu fui vendo o que eu tava um pouco na vibe. E o primeiro que eu vou falar aqui é um desses livros que está nessa lista, que é Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin. Eu li 3 ano passado, que é o outro livro da autora, e eu amei. E muita gente fala que isso aqui é melhor, então eu tô muito animada. Eu não tenho ideia sobre o que é. Vou continuar sem ter ideia, porque não gosto de ler sinopses. Esses dias eu fui numa reunião na HarperCollins e aí eu mencionei que eu não lia sinopse e algumas outras pessoas que estavam lá também falaram isso. E aí uma das mulheres que estavam lá, né, da editora falou: gente, se vocês não leem sinopse, como que vocês escolhem os livros? Pela capa? Pela vibe? E foi um pouco difícil de explicar. As informações que eu tenho são essa capa, que talvez não signifique muita coisa, apesar de no 3 serem as 3 pessoas protagonistas. Aqui atrás tem os únicos fantasmas nos quais acredito são as lembranças. E como sempre, vamos ler a primeira frase. Eu acredito que eu já tenha lido no meu vídeo 12 livros pra ler em 2024, mas eu não lembro. Ok, capítulo 1 começa com uma citação, ou não, né? Não sei se é uma citação, mas uma frase em destaque. Basta que um único ser nos falte para que tudo pareça vazio. Verdade. E ele é bem curtinho, né? Ele só tem uma página e o capítulo 2, deixa eu ver, tem 3 páginas, o 3 tem 3 páginas também. São capítulos curtos, aparentemente, né? Eu ainda vou ler a primeira frase, vou dar um destaque pra ela, mas eu acho melhor ler o primeiro parágrafo, ou talvez as primeiras 3 frases, porque dá um pouco de ideia melhor de como que é o livro, né? Meus vizinhos não tremem na base. Eu já li isso naquele vídeo mesmo. Eles não têm preocupações, não se apaixonam, não roem as unhas, não acreditam em coincidências, não fazem promessas nem barulho, não recebem pensão, não choram, não procuram a chave, os óculos, o controle da TV, os filhos, nem a felicidade. Caramba. Tá. Eu olhei pra baixo e eu vi um pequeno spoiler. Essas pessoas não têm personalidade e também nenhum transtorno mental, né? São completamente alegres e felizes, não fazem nada que as preocupam. Eu achei Meus Vizinhos Não Tremem na Base uma frase peculiar pra começar um livro. Claro que é a tradução, né? Eu queria inclusive ver como que seria na língua original, mas é francês, então eu não saberia dizer, pois não falo francês. Mas eu achei uma boa primeira frase, assim, primeiro parágrafo. Esse é o primeiro parágrafo, descrevendo os vizinhos, e essa segunda frase é bem longa, né? Toda essa parte que eu falei depois de Meus Vizinhos Não Tremem na Base é uma frase só. Tá, eu gostei. E eu tô animada também porque eu já li o outro livro da autora, né? Mas o objetivo desse vídeo é falar qual que eu tô mais vontade de ler imparcialmente, por mais que seja difícil, na verdade impossível, né? Mas a gente tenta. O próximo livro que eu escolhi é um drama, também uma ficção literária, como eu imagino que seja Água Fresca para as Flores. E eu escolhi esse livro porque eu tenho ele aqui há bastante tempo. Eu, inclusive, tenho 2 edições, uma da editora e outra da Tag. Eu sinto que eu vou amar esse livro por tudo que as pessoas falam. Óbvio que eu não lembro. Tem essa coisa, gente. Eu não lembro o que ninguém fala sobre os livros. Eu só lembro se as pessoas gostaram ou não. O que é muito bom, já que eu gosto disso sem informação nenhuma, né? Mas esse aqui, a Liv gosta muito. E a gente nem sempre tem um gosto parecido, só que pra ficção literária, assim, a gente tem. E tá saindo no Brasil um outro livro da autora, pela HarperCollins. Eu tô adiando, eu não sei porquê, porque eu sinto que é um livro que eu vou gostar. E o livro é Somos Todos Adultos Aqui, da Emma Straub. Eu não sei nada sobre esse livro, não tem nenhuma informação. A Emma já teve
um blurbzinho, né, essas falas, num outro livro que eu gostei bastante, que eu não lembro agora qual, mas eu sei que isso aconteceu. Tem um blurbzinho aqui da Anne Patchett, que escreveu A Casa Holandesa. E eu não gostei muito da Casa Holandesa, apesar de eu ter visto a intenção. Então agora eu já tô o quê? Com expectativas mais moderadas em relação a isso. Vamos ver o blurbzinho da Anne Patchett. Transbordando de gentileza, perdão, humor e amor, esse livro me prendeu até a última página. É a melhor obra de Emma Straub e o mundo irá amá-la. Eu amo. Fofo. Nossa, a fonte é muito pequena. Que diagramação é essa? Olha isso. Gente, juro, olha isso. Eu não sei se parece tão pequeno aí, mas eu tava esperando uma fonte muito maior. Vamos ver quantas páginas tem essa brincadeira. Menos de 350, mas se tivesse uma fonte direita aqui, ia ter umas 500. Tá, vou ver onde parar. O meu instinto vai me dizer. Vamos sempre focar na primeira frase. Capítulo 1. A morte rápida. Astrid Strick nunca tinha gostado de Barbara Baker, nem por um único dia dos 40 anos de convivência. Mas, quando Barbara foi atingida e morta pelo ônibus escolar vazio, em alta velocidade, no cruzamento da Main Street com a Morrison Street, do lado leste da rotatória da cidade, Astrid soube que sua vida havia mudado. Não dava para distinguir o choque do alívio. Essa é a primeira frase, eu acho que... tá, mas a primeira frase foi bem grande, né? Ok, impactante. Já dá um tom, né? A gente pegou uma vibe um pouco... quirky, diferentezinha da Astrid. A gente não sabe quantos anos ela tem, mas mais de 40, porque ela conviveu com a Bárbara por 40 anos. E essa primeira frase de 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, sendo que eu já falei que a fonte é pequena, dá um tom pro livro de ser meio faladeiro e conectando as coisas. Você vê que numa frase só ela já falou, a mulher morreu, eu não gostava muito dela, eu conheci ela há 40 anos, ela morreu nesse lugar e a morte dela foi desse jeito. Temos todas as informações já. Eu gostei bastante desse tom. Eu acho que eu vou colocar na frente de Água Fresca pras Flores. Essa capa é muito fofucha, né? Meio giz de cera, apesar de ser arte digital, provavelmente. Esse cara aqui não parece Bolsonaro? Esse cara de azul não parece Bolsonaro? Ai, gente. Mas tá. Eu gostei desse. Eu tô animada. Pronto. Expectativas de novo aumentadas. Já sem nenhum parâmetro. Já vai estar lá pro decepções, né? Já tô vendo. Não fala isso. Não vamos azarar. Mas não podemos começar livros com expectativa, gente. Sempre tá errado. Eu não aprendo a lição. O próximo livro é de uma autora que vai ser a minha última chance. Mentira. Não vai não. Eu já li outros 2 livros dela. E eu não gostei muito de nenhum dos 2. O primeiro que eu li... eu acho que eu poderia dar uma outra chance e talvez gostar um pouco mais. Esse último, eu gostei muito da escrita, mas eu me senti muito desconectada da história. E essa autora é a Celeste Ng, e o livro que eu tô falando é Tudo Que Eu Nunca Contei. Esse aqui, se eu não me engano, é o primeiro livro dela. Eu já li Pequenos Incêndios por Toda Parte, que eu gostei, mas não muito. Todo mundo fala que a série é melhor, tem na Amazon Prime. E depois eu li Os Corações Perdidos, que eu gostei mais do que Pequenos Incêndios. É muito sensível, eu gostei da forma que falou sobre arte. Mas, como eu falei, eu fiquei muito desconectada. Pareceu uma coisa muito, muito longe de mim, assim. E, se eu não me engano, esse aqui eu tenho um pouco de informação. Porque ele era bem famosinho na gringa, apesar de não ter visto muita gente falar sobre ele no Brasil. Eu acho que ninguém, eu acho. Eu não lembro, pelo menos. E ele fala sobre o luto, eu acho. Vamos ler as primeiras frases. 1. Lídia está morta. Começou impactante. Acho que não vou ler o primeiro parágrafo, porque é um pouco grande, mas vamos ler mais um pouco. Mas eles ainda não sabem disso. Dia 3 de maio de 1977, 6h30 da manhã, ninguém sabe nada a não ser por esse fato inofensivo. Lídia está atrasada para o café da manhã. Como sempre, sua mãe colocou, ao lado de sua tigela de cereal, um lápis bem apontado e o dever de casa de física de Lídia. 6 problemas assinalados com pequenos tiques. E aí, eu dei uma olhadinha aqui, mas as próximas frases falam o que o pai tá fazendo, o que o irmão tá fazendo. Beleza. Então a gente sabe que a Lídia morreu, mas ninguém sabe disso. E a gente tá falando que as pessoas só sabem que ela tá atrasada pro café. Eu gostei desse também. Tá vendo como é que o tom é um pouco desconectado, assim? Somos todos adultos aqui também, falando uma narrativa em terceira pessoa, mas não dá esse aspecto um pouco de desconexão. E o outro também, tem aquela frase longa que a gente fica logo imerso. E aqui são frases um pouco mais picotadas. Mas não muito, assim. Eu não sei, eu não consigo colocar em palavras o tom que a Celeste Ng passa pra mim, que me deixa distante. Eu gostei, eu tô animada pra esse mês, olha só, tem livros legais, né? Mas eu vou colocar por último, menos animada pra ler isso. Para melhorar essa minha inabilidade de colocar em palavras os meus sentimentos em relação à leitura, não é muito grande, né? Eu sinto que eu tenho uma certa eloquência, mas também não muito. De vez em quando eu fico, gostei, amei, não gostei. E eu não gosto nem de consumir esse tipo de conteúdo. Eu gosto de uma coisa um pouco mais aprofundada. Eu sinto que eu preciso embasar um pouco mais as minhas opiniões em estudos. Então, o meu querido amado estava lendo esse livro para uma aula dele. Por coincidência, ele está sendo relançado pela Companhia das Letras. E eu solicitei, que é
6 Passeios pelos Bosques da Ficção, do Humberto Eco. Humberto Eco é muito usado em pedagogia, licenciatura, e esse livro aqui fala sobre a ficção. Eu tô bem animada pra ler, é um livro curtinho, mas eu acho que vai ser um livro que eu vou ler quase de uma forma acadêmica, até porque, se eu não me engano, é considerado uma escrita acadêmica, né? Anotando bastante, anotando pensamentos, eu acho que vai me ajudar muito, até para fazer meu TCC, que eu estou muito atrasada. Todos esses livros que eu mencionei aqui, eu sinto que são pra ler dessa forma um pouco mais pensativa, sabe? Eu tô gostando que eu tô com essa mentalidade. Esse aqui eu não sei se dá muito pra julgar, né? Mas vamos tentar. Capítulo 1, Entrando no Bosque. Ai, gente, olha isso. Gostaria de começar lembrando Ítalo Calvino, que há 8 anos foi convidado a pronunciar suas 6 conferências Norton. Aí tá explicando o que é isso, porque eu também não sei. Porém, só teve tempo de escrever 5 antes de nos deixar. Eu o evoco não apenas como amigo, mas também como o autor de Se um Viajante numa Noite de Inverno, porque seu romance diz respeito à presença do leitor na história e, em larga medida, minhas conferências versarão sobre o mesmo tema. Gente, o meu livro favorito é do Ítalo Calvino, que é Cidades Invisíveis. Inclusive, eu nem falei com vocês, mas depois de muito buscar, eu consegui a edição ilustrada, que foi publicada pela Companhia das Letras, eu acho que em 2017 ou 2019, mas foi descontinuada e está impossível de conseguir. Eu tava procurando há meses e é muito fofucho, ó. Tem umas ilustrações que elas abrem, assim, pro lado, parece um livrinho de criança, e o livro também é nesse formato quadradinho. Eu entendo a perspectiva de por que o livro é ilustrado, se toda a questão da história é serem cidades muito abstratas, mas essa edição é muito fofucha. E eu fiquei muito feliz que eu consegui. Comprei na estante virtual depois de muito afinco procurando. E eu só li esse livro dele. Eu tenho outros 3 aqui. E esse livro, Se um Viajante numa Noite de Inverno, eu coloquei no 12 livros pra ler em 2024. E ele tá sendo mencionado aqui. Ou seja, eu sinto que eu vou ler esse, que é mais curto e talvez mais simples, porque eu sinto que o Humberto Eco é um pouco mais didático. Esse aqui vai ficar em último porque ele me pegou por coisas emocionais, que seria o Ítalo Calvino, que é uma pessoa que existe e é pra gente ser imparcial. Então, se eu não conhecesse o Ítalo Calvino, eu não ia estar ligando pra esse primeiro parágrafo, sabe? Mas é interessante essa questão de o papel do leitor na história. Inclusive, eu falei sobre isso no último vídeo, que tem 2 livros que eu li que fazem muito isso. Um eu amei e virou um favorito, que é Um Conto para Ser Tempo. E o outro eu não gostei, que é Os Pecados de Wishart. Só mais 2 livros aqui. Um é de um gênero novo, que as pessoas estão começando a mencionar, que é a ficção de cura. E eu sei que tem alguns livros, principalmente coreanos, e às vezes japoneses, assim, ou seja, não americanos, não eurocêntricos, que estão fazendo isso. E esse aqui ficou bem famosinho, se eu não me engano tem até um 2º volume, eu posso ter inventado isso, a gente não sei, que é A Inconveniente Loja de Conveniência. Eu não tenho ideia sobre o que é, eu não tenho a menor ideia. Mas curioso, a fonte é diferente. Primeiro capítulo, Marmita com iguarias de terra e mar. O trem estava passando perto de... Começou. Vamos lá. O trem estava passando perto de Pyeongtaek quando a senhora Yong-suk-yeon notou que sua bolsinha com a carteira e outras coisas não estava dentro da bolsa. Começamos a primeira frase aqui o quê? Com um conflito, né? Com uma situação, tem o trem chegando em algum lugar e ela tem uma bolsinha que tem as coisinhas dela e não estava na bolsa. Temos um problema aqui. Tá, parece que vai ser uma coisa meio fofinha, não sei. Vocês pegaram essa vibe também? Não tem nem 300 páginas também, eu achei... Até a fonte, deixa eu mostrar a fonte pra vocês. Olha como a fonte não é uma coisa meio clássica, sabe? Mais usual, assim. Eu achei fofo, mas... ele vai ficar em último, não tem como. Ele vai ficar embaixo do Humberto Eco, porque eu estou interessada em ler mais não ficção. E eu achei fofinho, mas eu tô numa vibe de coisas não fofinhas agora. Eu tô numa vibe mais séria. Por isso que eu acho que o fofinho vai ser bom esse mês, né? Eu vou me encher de coisa séria e eu vou ler o fofinho, que vai ser essa troca de paladar, assim, vai renovar o meu paladar. E, não sei se vocês repararam, mas eu tô lendo o quê? Só ficção literária. Uma ficçãozinha de cura, uma não ficção. Cadê a fantasia? Eu sou uma grande leitora de fantasia. Mas livros de fantasia normalmente são muito complexos, né? Que tem que prestar muita atenção. E eu tô aérea. Olha eu falando que eu tenho que ler prestando mais atenção e eu não vou ler fantasia porque eu tenho que prestar atenção. Eu quis dizer que eu não vou ler fantasia, que tem muitos detalhes, tem que conhecer muitas coisas desse mundo novo. Mas eu ainda quero ler uma fantasia. Então eu peguei um livro que eu comprei recentemente, na Shopee, inclusive. Gente, eu tô querendo ver lugares pra vender livros. Vocês recomendam alguma coisa? Eu tô pensando em fazer na Shopee. Eu também queria um lugar que tivesse as taxas menores, né? Pra eu conseguir arrecadar mais dinheiro. Mas também que tivesse a melhor condição pra vocês, tanto de forma de pagamento, quanto de frete. Eu acho que a Shopee tem vários cupons de frete grátis, né? Por isso que eu pensei nela. Tem Mercado Livre também, enfim. Se vocês tiverem sugestões, me avisem, por favor. O livro que eu estou falando é uma HQ, Dark One, Assombroso.
do Brandon Sanderson. E aí eu fui abrir e não é do Brandon Sanderson. Criado e concebido por Brandon Sanderson, escrito por Jason Lansing e Colin Kelly, ilustrado por Nathan Gooden, colorido por Kurt Michael Russell. O Brandon Sanderson teve a ideia numa mesa de bar, e aí as outras pessoas escreveram e desenharam e coloriram e fizeram a fonte. Não tem como ler a primeira frase desse, não tem como fazer nada, infelizmente, mas é uma vibe assim. Como não tem como ler a primeira frase, a gente vai ver aqui, ó, aqui atrás a mini sinopse que existe. Paul é um jovem assombrado por visões de um mundo sombrio e fantástico. Visões que ele inicialmente acredita serem alucinações. Mas quando descobre que são profecias de Mirandos, um mundo ao qual ele está fadado a se tornar um temível destruidor, pois é legal, ele terá que abraçar o medo, se erguer como o assombroso, com a capacidade de ser tanto um salvador quanto um implacável destruidor. Pô, maneiro! Imagina se você descobre que você tá fadado não a ser o herói, mas a ser o vilão. Bacana, cara. O Brandy Sandy consegue mais uma vez. Mas tá, eu não vou colocar em lugar nenhum, porque não li a primeira frase, não é justo ler a sinopse e julgar junto com os outros. Então, eu vou colocar aqui e segurar com o meu bracinho. E é isso, gente. Esses são os 6 livrinhos que eu pretendo ler esse mês. Me falem se vocês pretendem ler alguma coisa, qual foi a lógica por trás de vocês escolherem esses livros. O meu foi feeling, e instinto e vibe. Mas caso vocês tenham um cronograma, seria legal saber também. Vai cair isso aqui. Vou deixar aqui então. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!